Para abrir uma imagem no Envy, através do menu principal, você escolhe a opção File. Você tem Open Image File, Open Vector File. Nós queremos um arquivo externo, então Open External File vai me abrir opções com os satélites existentes, escolho o Landsat e o formato GeoTIFF, ok? Vou procurar aonde que está a minha imagem. Então, vou em Landsat 220079, Landsat 8, 2014-08-26, ano, mês e dia. Essa foi a nomenclatura escolhida. Clico, abro esse arquivo e vou ter dentro dele as bandas que eu tenho no Landsat, disponíveis no Landsat 8. Aumentar um pouquinho aqui. Perceba que nós temos vários arquivos e dois tamanhos de arquivos. Um que tem 479 e quase 480 MB e os demais com 119 em torno de 120 MB. Isso se refere à questão da resolução do dado. Então, essa imagem 8, ela tem 15 metros de resolução. E as demais bandas, elas têm 30 metros de resolução, ok? Para fazer esse trabalho, para abrir a imagem agora, nós vamos selecionar as bandas 6, 5 e 4. E vamos pedir para o software abrir. Ele vai nos mostrar em uma janela chamada Available Band List. Ali ficam todas as bandas abertas, todos os arquivos abertos. Eu tenho duas opções de carregar, Grayscale ou RGB. Vou escolher o RGB e vou selecionar a banda 6 no canal R, a banda 5 no canal G e a banda 4 no canal B. Peço para carregar, Load RGB. Então, ele carregou para mim em 3 bandas a imagem RGB. Porém, esse arquivo está um pouco claro aqui. Eu vou clicar um pouco no Realce para poder só visualizar melhor. Depois a gente vê como que são as técnicas de contraste para frente, a gente vai ver. Então, é só para que eu consiga visualizar. Esse arquivo, apesar de estar colorido aqui, ele não é um arquivo multilayer. Ele é composto por 3 bandas isoladas. Eu posso pegar e salvar esse arquivo em um arquivo único com os 3 canais embutidos, que a gente chama o RGB Multilayer, tá? Deixa eu clicar aqui para ver, ó, esse contraste está ok para a imagem. Perceba que nessa imagem de 30 metros, você não tem uma visualização muito nítida de quadras, por causa da resolução da imagem. Mas vamos salvar esse arquivo. Nós temos duas opções, Save File As, Standard e Meta, ok? O Meta, eu preciso deixar essas bandas, esses arquivos sempre abertos. O Standard, não. Então, eu vou escolher o formato Standard, porque daí eu posso fechar essas bandas. Então, eu vou salvar no formato do Envy Standard. Ele vai abrir uma janela, New File Builder. Nessa janela, eu importo os arquivos que eu quero fazer essa composição. Então, eu vou importar lá os canais 6, 5 e 4, dou um OK. Se eu quiser, eu poderia recortar só uma parte do arquivo, não a cena inteira, porque aqui está full scene, né? Então, eu poderia dar um Spatial Subset e escolher uma forma, ou visual, clicando no Image, eu faço um retângulo, do tamanho que eu quiser, cortar um extrato dessa imagem, né? Fazer um recorte dessa imagem. Deixa eu cancelar. Poderia fazer também colocando o número de linhas e colunas. Então, se eu soubesse a posição do pixel das colunas e das linhas, por exemplo, vamos jogar 150 e até 2150 para a coluna. E para a linha de 200 até 2200. Eu teria um quadrado de 2001 por 2001 pixels, tá? Então, eu poderia estar cortando assim
em parte específica. Nesse caso, pegou até o background ali da imagem. E poderia também, por coordenadas, se eu quiser, eu posso colocar as coordenadas, se eu tiver as coordenadas de recorte da área de interesse. Posso fazer também esse recorte pelo file, se eu tivesse um arquivo que fosse ser a minha base para corte, eu poderia chamá-lo. E poderia também por ROI ou EVF, que são o EVF é o arquivo vetorial do ENV. Então, eu vou pegar a cena inteira, né? Eu quero full scene, e vou chamar vou dar o nome no meu arquivo de saída desse arquivo do ENV que eu estou salvando. Então, eu poderia aqui, deixa eu achar uma pasta, não, acho que eu vou criar uma pasta, eu vou criar uma pasta, vídeo aula, por exemplo. Ok, e vou chamar, vou dar o nome da minha cena. Então, eu sei que é a Landsat 8, 220079, de 2014, 0823. Underline e as bandas que eu usei, 6, 5 e 4 em RGB. Não, vou deixar só 654. 654, senão fica muito grande. Dou um OK e dou um OK. Ele vai gerar esse arquivo e vai aparecer no meu Available Band List. Então, perceba lá, tá? A nomenclatura que eu dei. Agora eu vou fechar essas bandas que eu não preciso mais, essas bandas isoladas. Ok. Muito bem. Agora eu vou pedir para carregar. Ele carregou. E agora nós vamos dei um linear ali só para manipular, e nós vamos entender um pouco das informações que o ENV nos dá. Então, no Available Band List, nós temos lá a cena 220079, 2014, 0823, underline 654, composta por 3 bandas, né? No MapInfo eu tenho todas as informações da imagem, como sistema de projeção, nesse caso o TM, zona 22 sul, o tamanho do pixel que nós temos, que são 30 metros, o datum que esse dado está, que é o WGS84, e a informação de upper left e upper left geo e map. O upper left é o ponto superior esquerdo, ou seja, o pixel 1 da imagem. Então, ele tem aquelas coordenadas. Bom, então, o ENV, ele me mostra o dado que a gente está trabalhando, né, no caso, a imagem que a gente carregou, em 3 janelas. Tá? Vamos conhecer um pouquinho mais de cada uma dessas 3 janelas que ele nos mostra. Então, essa janela Screw, ela representa toda a imagem, tudo que contém no arquivo, toda a imagem abrangida no arquivo, ela está representada nessa janela Screw, ou seja, seria o Zoom Extend, né? E eu posso circular dentro dela com aquele retângulo quadradinho vermelho que eu tenho ali. Esse quadradinho vermelho, ele representa, nessa janela maior que eu vou abrir agora, aumentar um pouquinho, ele representa o que tem dentro dessa janela que nós chamamos de Image. Então, tudo que eu tenho nesse retângulozinho da Screw está representado na janela Image. Da mesma forma, o quadradinho vermelho que eu tenho na Image é o que vai me mostrar o Zoom. Essa ferramenta Zoom, ela ainda tem mais 3 subferramentas, digamos assim. Eu tenho o Zoom mais aqui, então ampliei para 7 vezes. Tenho do lado esquerdo o Zoom menos, ok? Ficou tamanho 1 por 1, vou aumentar um pouquinho. E para a localização, nós temos uma ferramenta muito boa aqui, que é a linha guia, né? Ou seja, as marcas fiduciais dessa janela. Então, por exemplo, se eu tenho dados de campo e eu quero informar para o software, ou mesmo verificar no próprio software qual é a coordenada de um ponto conhecido, eu posso utilizar essas linhas guias. Elas vão me auxiliar, porque eu cliquei aqui, mas aonde é esse ponto? Se eu colocar as linhas guias, eu vou saber exatamente aonde que é o ponto escolhido,
Então, com isso, eu tenho uma melhor qualidade de inserção dos dados de campo ou verificação dos dados existentes.